Olá! Hoje a gente vai investigar uma habilidade muito particular que permitiu que uma espécie de primata, o Homo sapiens, saísse do meio da cadeia alimentar para se tornar o dono do planeta. E o segredo não foi a força bruta, nem garras mais afiadas. Foi uma coisa muito, mas muito mais estranha e poderosa. Ok, vamos lá. A nossa história, a do Homo sapiens, começa com um verdadeiro mistério. Porque por dezenas de milhares de anos, a gente não foi nada de especial. Essa é a grande pergunta. A gente já tinha cérebro grande, já andava sobre duas pernas, mas por um tempo absurdamente longo, éramos só mais um bicho tentando sobreviver, sem nenhuma vantagem clara sobre os outros. Pensa nesse número, 80 mil anos. É um período de estagnação que é até difícil de imaginar. Nossos ancestrais, que já se pareciam muito com a gente, viviam sem grandes inovações. A arqueologia mostra isso. As ferramentas eram simples, os feitos eram modestos. Parecia que as capacidades cognitivas deles eram limitadas. E para piorar, quando a gente tentou se aventurar fora da África, a gente levou uma bela de uma surra. No primeiro grande encontro com nossos primos, os Neandertais, lá no Oriente Médio, a gente perdeu. Fomos simplesmente expulsos. Eles é que mandavam no pedaço. Isso só deixa o mistério maior, né? Como é que essa espécie que foi derrotada acabou conquistando o mundo inteiro? E então, por volta de 70 mil anos atrás, alguma coisa acontece. De repente, tudo muda. O Homo sapiens começa a fazer coisas extraordinárias. E não foi uma mudança lenta, não. Foi uma explosão. A velocidade com que tudo aconteceu é de cair o queixo. A gente saiu da África de novo, mas dessa vez ninguém conseguiu nos parar. Expulsamos os Neandertais, chegamos até a Austrália, o que exigiu navegar em mar aberto, e começamos a inventar um monte de tecnologia nova. E, talvez o mais impressionante, começamos a criar arte e a pensar sobre religião. Então, o ponto-chave é esse. A revolução não foi física. O cérebro não ficou maior, os músculos não ficaram mais fortes. Foi uma revolução interna, uma virada de chave no jeito de pensar e principalmente de se comunicar. A mente que imaginou um corpo de homem com uma cabeça de leão era uma mente moderna. Era uma mente como a nossa. E isso nos leva ao principal suspeito por trás dessa revolução toda: o surgimento de um tipo de linguagem completamente novo. Mas o que ela tinha de tão especial? Bom, quase todos os animais se comunicam. Um macaco, por exemplo, pode gritar para o bando: cuidado, águia, ou cuidado, leão. É uma comunicação útil, mas está sempre presa à realidade objetiva, a coisas que estão bem ali na frente deles. E aqui está o grande pulo do gato. A nossa linguagem nova permitia não só avisar sobre o leão, mas dizer algo como: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. De repente, a gente passou a poder falar sobre coisas que não existem de verdade, sobre ficções, mitos, deuses, lendas. As teorias mais antigas sobre a linguagem são boas, mas não explicam tudo. Sim, a gente usa a linguagem para alertar sobre perigos. E sim, fofocar é super importante para saber em quem confiar no grupo. Mas essas duas ideias deixam de fora o ingrediente mais revolucionário de todos. E agora a gente chega no coração da ideia. A característica única da nossa linguagem, o nosso verdadeiro superpoder coletivo, é a capacidade de criar e acreditar em ficções compartilhadas. É crucial entender o seguinte: uma realidade imaginada não é uma mentira. Uma mentira é quando eu conto algo que sei que não é verdade. Uma realidade imaginada é quando todos nós concordamos em acreditar na mesma história. E enquanto essa crença coletiva durar, ela tem um poder imenso no mundo real. Pesquisas mostram que existe um limite natural para o tamanho de um grupo que consegue se manter unido só com base em relações pessoais e fofoca. E esse número mágico é mais ou menos 150 pessoas. Acima disso, a ordem social começa a desmoronar. E aí vem o desafio. A fofoca não escala para milhares de pessoas. Então, como o Homo sapiens conseguiu superar esse limite? A resposta é que a ficção nos deu a supercola social necessária para unir um número incontável de estranhos. Para isso não ficar tão abstrato, vamos pegar um exemplo bem moderno e prático. Vamos falar de uma famosa fabricante de carros. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem esquisita e mostra direitinho o poder da nossa imaginação. Pensa só, se a gente explodisse todos os carros da Peugeot, a empresa continuaria existindo? Se todas as fábricas e funcionários desaparecessem, a empresa ainda poderia pegar o empréstimo e reconstruir tudo. Então, o que ela é?
ela não tem uma existência física real. A Peugeot é o que os advogados chamam de ficção jurídica. Ela não existe no mundo físico, mas sim na nossa imaginação compartilhada, sustentada por um sistema de leis e de histórias nas quais todos nós concordamos em acreditar. E o processo de criar uma empresa é basicamente um ato de mágica. Um advogado segue os rituais certos, escreve as palavras mágicas nos papéis corretos, assina e, abracadabra, uma nova entidade passa a existir, puramente na nossa imaginação coletiva. Não é tão diferente de como sacerdotes e feiticeiros criaram deuses e demônios ao longo da história. Agora, vamos ampliar o foco disso, porque esse princípio não vale só para empresas, ele se aplica a toda a sociedade humana. E aqui está a chave de tudo. Nações, dinheiro, direitos humanos, justiça, nada disso existe de forma objetiva no universo. São todas histórias que a gente inventou e continua contando. E é essa cola mítica que permite que milhões, até bilhões de estranhos cooperem em projetos super complexos de construir pirâmides a ir para a Lua. Essa frase resume tudo perfeitamente. Antes, qualquer mudança no comportamento de uma espécie dependia de uma lenta mutação genética. Depois da Revolução, a gente podia mudar nossas sociedades e comportamentos simplesmente mudando as histórias que a gente contava. A evolução cultural ultrapassou a evolução biológica em velocidade. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A mesma habilidade que nos permitiu construir o mundo moderno continua moldando o nosso futuro. As histórias que a gente escolhe contar e acreditar hoje vão definir a humanidade de amanhã. A grande questão é: qual será a nossa próxima história?